Olá, a paz do Senhor. Estaremos aqui fazendo um breve comentário da lição número 5 da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre, lições adultos, com a temática Relacionamentos em Família. A lição 5 tem por título Motim em Família. O texto áureo encontra-se no livro de Filipenses, capítulo 2, e versículo 14, que nos diz o seguinte: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A verdade prática nos diz: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Números, capítulo 11, dos versículos 1 a 7, capítulo 12, dos versículos 1 a 8. É importante frisarmos nessa lição que faremos um breve comentário e a aula deverá ser planejada pelo professor de acordo com a sua metodologia e objetivo a desenvolver. Lembrando aos professores de como essa revista é um trimestre em que se fala de relacionamentos familiares, é importante nortear o conteúdo para que este tenha uma aplicação na sua família. Nós vamos ver dentro da introdução, em que nós temos aqui apresentadas nessa lição situações envolvendo o povo que saiu do Egito, Moisés e a sua família, em que murmurações causaram contendas e divisão dentro da família. O item 1 aqui da lição está nos tratando a influência negativa da murmuração. Subtópico 1 do tópico 1 está dizendo: assim nasce um motim. E aqui o comentarista da lição está explicando que motim aqui refere-se em atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa contra as regras de um grupo. E nós vemos aqui na descrição, no livro de Números, capítulos 11 e 12, momentos onde murmuração culminaram com uma rebelião familiar. E a seguir vai nos mostrar 3 queixas que ocorreram nesse processo. O subtópico 2 está falando a primeira queixa, e essa primeira queixa é relatado o povo murmurando ao sair do Egito, reclamando pela situação inóspita onde estava passando no deserto. O povo aqui está murmurando por ter saído do Egito e agora se encontrar naquele lugar, um lugar de dificuldade. Estavam murmurando contra o Senhor também, pois Deus os havia libertado aqui do cativeiro egípcio. E desta forma, o povo que estava murmurando contra o Senhor entristeceu não só a Moisés, mas também a Deus. E por causa disso, Deus operou um juízo de fogo, onde esse grupo que estava reclamando foi consumido naquele lugar, e o Senhor o chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. A segunda queixa, aqui no subtópico 3, é relatado também na continuidade, onde o povo estava reclamando do maná que havia recebido do Senhor. E ali estavam a lembrar dos alimentos que tinham no Egito. O que é interessante falar do que eles se lembravam ali, das saudades que tinham, inclusive das cebolas que tinham no Egito. Ora, não pensaram que no Egito eles estavam em um processo de escravidão. Agora libertos pelo Senhor, passando por um período no deserto, porque sabemos que deserto não é lugar de permanência, deserto é lugar apenas de passagem. E devido a esta murmuração, o povo não chegou à terra prometida no tempo que deveria ter chegado, devido à sua grande murmuração em esse momento de passagem pelo deserto. Então, nesse terceiro tópico, a segunda queixa, está nos falando que o povo logo esqueceu a privação e as dificuldades da escravidão que estavam passando pelo Egito e apenas começaram a reclamar daquilo que eles estavam recebendo do Senhor.
Ora, o Senhor os alimentou no Egito, e a palavra do Senhor, na saída do Egito, passando pelo deserto aqui, Deus guardou-os, alimentou-os, lhes permitiu que as suas roupas fossem suficientes, crescessem, os mantivesse nesse período. O Senhor lhes deu água quando eles não tinham, o Senhor lhes deu pão, ou lhes deu um alimento, maná. O interessante é que o maná deveria ser consumido para o dia, não deveria ser guardado para o dia seguinte para que não estragasse. Então, a prova de que Deus dava para eles a cada dia o seu alimento, aquilo que eles necessitavam. E eles começam aqui murmurando contra Deus, justamente lembrando dos alimentos que eles recebiam lá no Egito. E nós sabemos da palavra de Deus que o Senhor lhes deu também codornizes, lhes deu alimento para que eles se fartassem nesse processo. Mas mesmo assim, um povo que murmurou contra o Senhor, reclamou pelas situações em que estava passando, porém, nas quais Deus lhe estava dando a liberdade, lhes abençoando, passando por todo esse processo no qual eles estavam vivendo. E esqueceram-se, então, das bênçãos vivenciadas por Deus. O que nos vale lembrar que muitas vezes é mais fácil nos lembrarmos das dificuldades do que lembrarmos da bênção. Aí podemos mencionar a questão, e o professor pode utilizar inclusive como metodologia de aula ou como ilustração, um copo com água pela metade e perguntar aos seus alunos o que os alunos acham, se o copo está meio cheio ou meio vazio, a metade dele está cheia ou vazia. E muitas vezes se reclama por não estar com um copo completo, vamos dizer assim, mas se há água para beber. Então o professor pode vir fazer uma ilustração da sua aula, inclusive como método de trabalho. A terceira queixa, e aqui é mais evidenciada dentro desse processo, é a rebelião de Miriam e Arã contra a liderança de Moisés. Aqui se toca inclusive em uma situação que vai ocasionar já um problema familiar, uma contenda familiar, onde que não só é questionada a autoridade de Moisés, como também é questionado o casamento de Moisés aqui com a Cuxita. Para a expressão Cuxita, nós temos aqui duas interpretações. A primeira interpretação, que também é utilizada por alguns rabinos, ou principalmente por informações da tradição judaica, é que essa Cuxita aqui relatada nesta forma seria, na verdade, Zípora, no qual nós vamos ver uma orientação aqui sendo colocada, fazendo uma linhagem dela, da região de onde ela estava, então, que não seria apenas só por ser midianita, aqui pela região de Midian, mas que pela localidade, pela região onde ela poderia ser falada, também usaria-se a expressão Cuxita, que na verdade também tem um outro aspecto aqui, também podendo ser interpretada como outra pessoa aqui, que não a Zípora, mas uma outra mulher de descendência aqui Cuxita também. E o interessante, quando nós falamos em Cuxita, ou aqui alguns povos dessa região, etíopes, são povos que têm a sua pele com uma cor negra. E aqui nós vemos, em comparação à situação que ocorre, esse motivo de rebelião, esse processo que ocorre depois com Miriam, é que ela vai sofrer aqui como punição pela sua rebelião, pelo motim que ela causou aqui, um processo de lepra, no qual a sua pele ficaria extremamente branca. Então aqui nós temos alguma coisa interessante a falar daquilo que ela vinha sofrer na pele, na verdade, a sua crítica por estar realizando esta informação a respeito da Cuxita aqui, e usado de forma até sem mérito algum, ou apenas acusatória, para que a liderança de Moisés fosse questionada, sendo que na verdade Deus falava com Moisés, e assim como o próprio Deus falou com Moisés, eu falo diferente, né?
Com Moisés eu falo face a face. O subtópico 2 está nos trazendo o motivo da rebelião de Miriam e Arão. E aqui o comentarista está falando que esse motivo que foi alimentado nesse momento de motim, ele está muito mais envolvido com a inveja da liderança que Moisés estava exercendo naquele momento. Nós vemos que tanto Arão quanto Miriam foram importantes, estavam junto com Moisés, porque o líder ele nunca pode estar sozinho. O líder só tem o êxito em seu trabalho quando ele tem o acompanhamento dos demais. E quando cada um sabe o seu lugar e entende que Deus chamou a cada um por um propósito definido, um chamado, aí é mais fácil de entender o nosso contentamento por estar trabalhando ou agindo na área no qual o Senhor chamou para realizar a sua obra. E ninguém realiza a obra do Senhor também sozinho. Então, tanto Miriam quanto Arão faziam parte desse processo. Mas aqui nós vamos perceber que a inveja pela liderança de Moisés causou esse conflito, esse motim na família instalado, porque ambos também queriam um desejo de liderar. E isso trouxe consequências trágicas nesse episódio. O subtópico 2 está dizendo: motim em família promove dissabores e ofensas. Na verdade, é isso que acontece, que esse processo, essa atitude de Miriam e de Arão influenciou inclusive na atitude do povo contra a liderança de Moisés. Esse questionamento a respeito da liderança da família. Então, trouxe graves consequências. O que nós vamos ver depois é que Moisés, já no tópico 3, Moisés, um homem manso e humilde, subtópico aqui 1 do tópico 3, o mais manso que havia na terra. Então, e a própria palavra do Senhor nos diz a respeito da mansidão de Moisés. Então, esse homem que teve uma situação assim, estava passando por um problema, um motim que causou um conflito familiar, uma desavença causada por inveja aqui. E mesmo assim, ele teve uma postura, ele não revidou da mesma maneira. Ele não demonstrou dessa forma a irritação contra a sua irmã, contra o seu irmão, não agiu de forma fraca, que podemos dizer, mas ele teve um controle, um domínio próprio. E a mansidão, nós sabemos que ela faz parte do fruto do Espírito. Termos mansidão, domínio próprio também, que são qualidades aqui deste fruto e que nós precisamos deixar com que o Senhor faça parte da nossa vida, nós tenhamos um caráter cristão moldado a ponto de que quando podemos sofrer situações em que muitas vezes a nossa carne vai querer manifestar a ira, a reagir de forma negativa quanto a algum problema, aqui o fruto do Espírito nos dá a capacidade de ter um autocontrole, e a palavra do Senhor nos diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, a ira pode ocorrer no nosso coração. O que não pode ocorrer é que nós venhamos alimentar essa ira, e o que a palavra do Senhor nos diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, nós devemos não agir de uma atitude vingativa, rancorosa, mas ser manso e pacífico, o que dentro de um conflito familiar, muitas vezes, pode exemplificar a atitude de, em alguns momentos onde há discussões, onde há problemas de murmuração, conflitos, quer de qualquer modo que esteja ocorrendo, seja entre marido e mulher, entre filhos, a importância de agirmos com calma, com mansidão, para que não tenha aqui uma situação desequilibrada, desproposital e cause um processo bem pior. Então, ao contrário do que se esperava de alguém que estava sofrendo por um motim, estava sendo aqui acusado, inclusive dentro da sua questão pessoal, sofrendo um questionamento contra a sua liderança, ao invés de Moisés vingar-se, ao contrário, ele ora a Deus para que Deus perdoe, então, o pecado aqui de Miriam e de Arão. Nós vemos que dentro da família isso acaba
trazendo graves consequências, e até mesmo no relacionamento entre Moisés e Miriam aqui, se passa a acontecer essa situação, inclusive de ter esse problema desses irmãos devido a essa questão a respeito do questionamento colocado de forma desproporcional, demonstrando a inveja pela liderança que Moisés estava realizando nesse processo. Então, o fardo da liderança, subtópico aqui, nós já vemos que Moisés estava aqui sofrendo com a dificuldade, com o fardo dessa liderança, e que ele é aconselhado também, e o Senhor lhe coloca para separar 70 anciãos entre os príncipes de Israel, e assim para que o Espírito repousasse sobre eles e que eles também fizessem parte, que auxiliassem nesse processo de liderança. E assim ocorreu, o Espírito repousou sobre esses 70 anciãos, e nós vemos que 2 que estavam fora, inclusive do arraial, também começaram a profetizar. E a palavra do Senhor nos diz que Josué, até mesmo num momento de inveja, vem a Moisés e diz: Moisés, quer que mande parar de profetizar? E Moisés diz: não, que bom se todos profetizassem. Então, nós vemos aqui o caráter de comunhão de Moisés, do desejo de dividir as suas funções, e que o Espírito do Senhor também pudesse usar mais pessoas no processo de liderança e no auxílio desse trabalho. Ele aqui não teve ciúmes de que o Espírito de Deus repousasse sobre mais pessoas também e estivessem juntos dentro da comunhão. O subtópico 3 está falando da punição de Miriam e Arão, e aqui essa inveja vai ocorrer justamente, vão sofrer as consequências disso. O Senhor desceu como uma coluna de nuvem, e é na demonstração da sua presença para esses revoltosos aqui, deixando claro que com eles ele falava, mas que com Moisés ele falava face a face, e por causa disso, pela gravidade de Miriam instigar Arão também, ela vai ficar leprosa no mesmo instante, tendo que ser colocada fora do arraial. Depois, nós vemos aqui Moisés intercedendo sobre ela, e ela retornando posteriormente, sendo curada desta lepra. Mas o importante é nós falarmos aqui, dentro desses processos, como trazer isso para dentro da família, né? Dentro do ensinamento que a escola dominical aqui, essa revista, pode trazer. Os irmãos, professores, podem procurar melhores elementos que a lição está nos trazendo. O objetivo aqui não é simplesmente apenas relatar a lição, contar a lição ou estudar a lição, porque cada professor vai estudar a lição para estar passando à sua classe, mas levantar alguns pontos a serem pensados na situação. Vemos desde esses processos de murmuração, e sabemos que a murmuração foi uma das causas, ou se não a principal causa, que o povo não entrou na terra prometida. Sabemos que daqueles que saíram do Egito, somente Josué e Calebe conseguiram chegar à terra prometida com idade de maiores de 18 anos e foram fiéis ao Senhor. Mas aquele povo esteve ali caminhando por 40 anos até que aquela geração ali que murmurou contra o Senhor perecesse no deserto. Então Deus lhes tirou de uma situação, lhes deu a liberdade da opressão que eles já estavam passando lá no Egito. E mesmo assim o povo murmurou contra o Senhor, murmurou por estar passando pelo deserto, murmurou por receber um maná, murmurou por muitas coisas. E Deus, mesmo que Deus abençoasse o povo, o resultado daquela murmuração, daquele motim causado contra Moisés e contra Deus, é aquela rebelião. E nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que a rebeldia que é comparado ao pecado de feitiçaria. Então, toda essa situação foi trazendo problemas graves dentro da liderança. Outro ponto importante a destacar na liderança de Moisés é que quando ele sofreu uma situação, e aqui nós vemos um líder sendo atingido na sua liderança, naquilo que Deus tinha colocado para ele dentro da liderança, dentro do seu propósito, dentro do seu chamado de ser o líder daquele momento para o povo, para a saída ali do Egito, passado a alcançar a terra prometida. Nós vemos que Deus tinha com ele um propósito, Deus tinha com ele um chamado, Deus teve um tempo de preparo com Moisés. Moisés
teve o tempo, os 40 anos aprendendo nas leis do Egito, na ciência do Egito. Depois ele passou 40 anos aprendendo a ter mansidão, a ter paciência com as ovelhinhas. E depois nós vemos esses 40 anos Moisés tendo que suportar toda essa situação. Então Deus tinha um caráter forjado e programado para Moisés. Ele estava sendo moldado por Deus para chegar nesse momento. E a sua liderança aqui foi questionada. Então a sua liderança espiritual foi questionada. Foi passado por esse processo devido à inveja dos seus irmãos. E isso, infelizmente, nós podemos dizer que ocorre. E a inveja, muito triste, é uma falta de entendimento quanto eu querer ter aquilo que não deveria ter ou querer ter aquilo que pertence para o outro. E o que nós viemos falar das lições anteriores é que o antídoto para isso é o contentamento. Toda vez que eu entendo o meu propósito diante de Deus, para que eu fui chamado, eu não vou ficar preocupado e nem invejando e nem desejando aquilo que não é para mim. Porque Deus tem um lugar certo para cada um chamado certo, um propósito definido, e nós precisamos saber qual é este propósito, buscar em Deus e nos aperfeiçoar na região ou na área ou da forma que o Senhor nos chamou para realizar esse processo. E precisamos estar, então, tendo um contentamento, ou seja, toda vez que eu estou descontente com a minha casa, com a minha família, com o meu trabalho, eu estou murmurando contra o Senhor. Eu não estou só murmurando contra a liderança, mas eu estou murmurando contra Deus. Eu estou dizendo, Deus, no seu lugar eu faria melhor. Então, a murmuração é um pecado muito triste que fez com que o povo não herdasse a terra. E nós precisamos ter o contentamento daquilo que Deus nos deu, a satisfação com a vida que o Senhor nos deu. Sabermos que Deus é um Deus sábio e Ele sabe aquilo que nós temos capacidade de suportar e aquilo que nós temos capacidade de executar. Uma questão também evidenciada aqui, um conflito familiar, que essa inveja trouxe um problema dentro da família, esse questionamento trouxe um problema familiar, um conflito na família. E quando ocorre um conflito na família, uma desavença entre os irmãos, que aqui é mostrado, a necessidade de tentar conciliar uma situação. Dentro das questões que nós podemos trabalhar contra situações onde está sendo ocorrida uma situação de desavença, é sempre trabalhar a restauração do processo. Então, um aspecto muito importante que eu gostaria de compartilhar e que eu trabalhei algum tempo atrás, participamos de formação sobre a justiça restaurativa, quando que na escola onde eu trabalhava e trabalho, havia muitos conflitos com alunos, problemas, dificuldades de relacionamento, problemas inclusive de agressividade, violência dentro do âmbito escolar, e algumas questões eu aprendi, trouxe para a minha vida também, que é a necessidade de nós nos colocarmos no lugar do outro, é termos mais empatia com o outro. E quando nós temos empatia com o outro, nós passamos a tentar entender esta pessoa, por que essa pessoa chegou nesse aspecto, por que essa pessoa teve esse comportamento. E quando resolver ou ter um momento de conciliação, e isso é importante, um processo de restauração, quando há um conflito, atender ambas as partes, e sempre que tiver um mediador do conflito, nunca tomar a parte de alguém, se colocar como um mediador de fato, ouvir o conflito de ambos, as situações, e é importante nesse momento também fazer pensar como que o outro se sentiu, como você acha que o outro se sentiu. Por exemplo, aqui em casa, em família, quando as meninas se desentendem por alguma situação, a gente sempre conversa com elas, como é que você acha que a tua irmã se sentiu? Como é que você acha que o outro sentiu? E agora? Você se colocar no lugar do outro, vamos restaurar esse problema, vamos restaurar essa situação. Então agora o que você faz para restaurar esse problema? Qual é a tua proposta para resolver esse conflito? E isso é muito importante, pode ser inclusive aplicado para várias áreas de conflito, para que se coloque no lugar do outro, como que o outro se sentiu. E importante também na figura do líder é ter essa capacidade, essa mansidão, de ter o equilíbrio para na hora do problema, na hora do conflito, saber
realizar a mediação do conflito de forma tranquila, fazer com que a pessoa entenda o lugar do outro, o que o outro sente, mas principalmente ter esse equilíbrio, esse domínio próprio, não agir de forma, muitas vezes quando se sofre alguma situação, questionamento, algum conflito, não reagir de forma violenta, não reagir de forma com ira. A gente nunca orienta ou disciplina um filho com ira. A gente muitas vezes precisa respirar fundo, porque o adulto da situação somos nós muitas vezes, ou até mesmo um conflito com outras pessoas. Precisamos ter esse domínio próprio para saber o que sai da nossa boca, porque a palavra do Senhor nos diz que é o que sai que contamina, não é o que entra. Então aquilo que está cheio no meu coração é o que vai contaminar o outro, o que vai magoar, o que vai causar situações que muitas vezes não é fácil de restaurar e resgatar dentro do processo de conflito familiar. Então, esse motim, essa desobediência, essa situação muitas vezes pode ser ocasionada por filhos estarem desobedecendo aos pais tendo que ter a capacidade de liderar a situação, né? Ser o líder da família. O pai precisa ser o líder da família, precisa conciliar essa situação, conflito entre irmãos, conflitos familiares. O líder, sendo um líder dentro da igreja, dentro das suas relações, precisa ter essa capacidade de entender e resolver esse conflito, intermediando a situação, não botando mais lenha na fogueira, mas agindo de forma sábia, pedindo sabedoria a Deus, para que o conflito não se estenda mais e não ocasione outras situações trágicas. Então nós vemos em Moisés aqui um exemplo de alguém que tinha essa capacidade de humildade, de mansidão e domínio nas suas atitudes. E isso é muito importante para nosso dia a dia, termos também essa capacidade de termos esta mansidão para resolver os problemas, não resolver de cabeça quente muitas vezes, que é o que acontece. E nós vemos aqui uma maneira de evitar esses comportamentos que são, na verdade, manifestam através de obras da carne, é o fruto do Espírito, é trazer a nossa família perante ao Senhor, resolver essa questão. Deus havia dado uma autoridade para Moisés, mas essa autoridade, essa liderança também foi compartilhada com a sua família. E nós vemos dentro de uma família o papel da liderança, nós vemos o pai em primeiro lugar como um papel de autoridade, ele que traz a autoridade para dentro do lar, ele traz a lei e a ordem, enquanto a mãe ela tem essa capacidade conciliadora, mas são ambos figuras de autoridade dentro de casa, então precisa ter essa capacidade de entender quando ocorrem situações onde precisa se posicionar de forma coerente para que se resolva aquele conflito da melhor maneira. Da mesma forma, alguém que tem uma liderança no trabalho pode ser questionado e sabemos que muitas vezes ocorrem situações de ciúmes, né? Vamos ver lá quando o Espírito desceu sobre aqueles anciãos, lá que Josué disse, olha lá tem 2 profetizando ali. Então, e o que Moisés dizendo, tomara que mais profetizem. Quando a gente percebe que alguém é muito usado por Deus, então não invejar o trabalho desse irmão, ou o ministério desse irmão, ou desta pessoa, mas, assim como diz Moisés, mas tomara que mais pessoas também sejam usadas. Então, não ter esse sentimento de ciúme, que é o que vem perpassando as lições, que nós vamos vendo desde a segunda lição, esse processo acontecendo. Então, são sentimentos humanos e que estão aí dentro dos relacionamentos familiares, dentro dos relacionamentos humanos. Mas precisamos ter a capacidade e entendimento de saber que cada um de nós tem o seu lugar, tanto dentro da família, quanto dentro da sociedade, dentro da igreja, e que para cada um Deus colocou em um lugar determinado. Cada um precisa entender que tem diante de Deus o seu propósito. Não fugindo do tema da lição, mas apenas trazendo algo mais aqui para ser debatido aos seus alunos. Lembrando que esta revista da Escola Dominical, ela não está tratando apenas dos assuntos dentro do contexto bíblico. E isso cada professor vai procurar estudar, se preparar para ministrar a sua aula. Mas venho aqui lembrá-los também que precisamos trazer esse ensinamento para
dentro do âmbito familiar, como que essas relações podem ser trabalhadas dentro do aspecto familiar e dentro do aspecto da família da fé, já que estamos falando de relacionamentos. E nenhum de nós é uma ilha, todos precisamos um dos outros e cada pessoa é um indivíduo diferente do outro, com suas angústias, com as suas vivências. Precisamos ter empatia com cada um e saber resolver melhor os conflitos nos quais podemos estar muitas vezes atravessando, cuidando sempre as nossas palavras, porque voltamos aqui ao texto que podemos entender que a nossa palavra, ela precisa ser de uma forma temperada, moderada, e como, voltando ao textuário, nos diz aqui, fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. A murmuração me tira o contentamento. Quando eu murmuro, eu estou questionando a Deus. Eu estou dizendo, Senhor, no seu lugar eu faria melhor. A murmuração não é só um pecado contra o próximo, mas contra Deus. E o que vai gerar um conflito e uma contenda, muitas vezes, tanto dentro do âmbito familiar, quanto nas nossas relações com as demais pessoas. Então, fica aqui a nossa preocupação e a nossa observação. Na conclusão desta lição, nós vemos que esse motim causado por Miriam e Arão foi consequência pela inveja da liderança que Deus deu a Moisés, e isso trouxe graves consequências morais e espirituais também dentro da família. E retornamos a pensarmos que precisamos ter em nossa vida o caráter de Cristo, e como temos o caráter de Cristo através do fruto do Espírito que é manifesto na nossa vida. Por isso precisamos estar estudando e baseado na palavra do Senhor. Amém? Então eu desejo aos professores uma excelente aula. Que Deus abençoe.